Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Todos os dias estamos aqui às 7 da manhã e aos sábados às 5h30. Muda um pouquinho o horário, é um pouco mais cedo, mas eu tenho certeza que você que nos acompanha pela TV ou nos acompanha também pelas mídias, não é? Pelas redes sociais, aí, o Facebook, na página da TV Novo Tempo, e também no canal do YouTube Reavivados por Sua Palavra NT. Temos um grupo ali maravilhoso. Cada semana aí tem um monte de gente, centenas de pessoas são agregadas, se inscrevem em nosso canal. Se inscreva também se você ainda não se inscreveu. Dê o seu like ali, clique no sininho para receber as novidades. E todos os dias, à 00h01, nós estamos lá. E o Davi coloca o programa ali para você. Davi é o nosso produtor. Hoje estamos aqui com o Rafael nas câmeras e no som e na luz. É uma alegria poder estar com essa dupla dinâmica por aqui. Mas você sabe, o programa Reavivados é feito para que você possa ser incentivado. É um método, um capítulo da Bíblia por dia, para que você possa ter contato diário, comunhão com Deus, não é? Mas você nunca pode deixar de ler a palavra, não é? Ler a palavra. Assista ao programa, ou antes ou depois de ler a palavra, porque aí ela vai ficando em seu coração, na sua mente, as histórias bíblicas. E nós estamos muito animados, né? Porque estamos começando o livro de Deuteronômio, segunda aparição da lei, ou segunda repetição da lei. Esse é o nome que a Septuaginta, que é a Bíblia, o Antigo Testamento escrito em grego, não é? Coloca para a gente, e nós usamos este título. Em hebraico, sempre vem as primeiras palavras, né? Eles colocam como título do livro, e as primeiras palavras aqui são estas palavras. Eles chamam o livro de estas palavras. É como o livro começa aqui, essas palavras que Moisés falou, então vai falar sobre alguns discursos. É um livro que repete a lei, mas repete outras coisas. É um livro que fala de um homem, que está abrindo o seu coração, que amou profundamente o seu povo. Então esta é uma das lições mais lindas aqui deste livro e destes capítulos maravilhosos do livro de Deuteronômio. Deuteros é segunda vez, né? Nomos é lei no grego, por isso que eu falei a Septuaginta, que era a versão do hebraico para o grego. Eles deram esse nome a segunda vez que a lei é mencionada. E aí vai falar bastante sobre a lei, que a preocupação dele é com esse povo amado, que eles não esqueçam nada. Eles ficaram acampados 2 meses aqui. E Moisés faz 4 discursos. 4 discursos. E, por exemplo, nesta versão, a revista atualizada, né, que eu tenho aqui, em português, lógico, ele apresenta 4 discursos. Se você for procurar aqui, você vai encontrar os 4 discursos. O primeiro vai do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso 43. Esse é o primeiro discurso dele. E nesse primeiro discurso, ele anuncia a saída de Moisés como líder. Ele está colocando pessoas no seu lugar, não é? Especialmente Josué. Mas ele está colocando mais líderes, está dividindo as tarefas mais ainda. Ele está saindo, e conta um pouco que ele não pôde dirigir sozinho, precisou da ajuda de outros e tal, mas é a saída do líder. E a saída de um bom líder é assim, ele sai, mas deixa outros no seu lugar. O bom líder não é aquele que, se tem falta, fulano não está mais aqui e tal. O bom líder é aquele que deixa pessoas para o substituírem e de forma até melhor. Deixa pessoas mais capacitadas. O caminho que ele trilhou para aprender algumas coisas, o duro caminho, né, para entender a liderança, e nós que somos líderes da família, de um trabalho, de uma igreja, de um conjunto de igrejas, a gente tem que aprender muitas coisas sozinho, não é? Ou pela experiência dos outros. Mas quando a gente prepara alguém para nos substituir, essa pessoa pelo menos já tem várias coisas, né? Caminhos andados, não é? Eu dizia para os meus filhos, vocês não entendem isso agora, mas quando vocês forem pais de filhos adolescentes, vocês vão entender o que eu estou falando. E o mais velho já chegou a essa conclusão. Pai, você dizia isso, eu estou vendo mesmo. Ele tem uma filha maravilhosa, mas adolescente, né? É uma fase da vida que a gente está aprendendo uma porção de coisas, e os pais têm que ter um olhar de paciência, né?
para que as coisas possam marchar direito. Então é muito importante você deixar alguém, você deixar princípios, você deixar coisas que são colunas, não é? De pensamentos, de ideias para as outras pessoas. E Moisés fez isso nessa primeira parte, nesse primeiro sermão. Tem o segundo sermão, que é o maior sermão. Ele reafirma o decálogo como base da fé, como base para o desenvolvimento do povo de Israel. É a revisão da lei. Ele faz uma revisão e vai do capítulo 4, verso 44, é o finalzinho do capítulo 4, até o final do capítulo 26, verso 19, até o final. Não é? Aqui então vem o terceiro discurso dele, que ele vai falar sobre o ritual da bênção e da maldição, o que é bênção, o que é maldição, e vai do capítulo 27 todinho e o capítulo 28 todinho também, e o último discurso dele, o último sermão dele, discurso de Moisés, é um resumo da história da lei, da aliança, e vai até do 29, né, até o final, capítulo 34. Então aqui, se você quiser ver uma divisão lógica, tem aqui, algumas Bíblias até apresentam tudo isso aqui. Bom, ele começa as primeiras palavras, ele diz assim, que no 11º mês, no primeiro dia do 40º ano, Moisés faz esse discurso apaixonado, né? Por 2 meses eles ficaram ali, além do Jordão, na terra de Moabe, diz o verso 5, e o verso 8 ele diz, eis que a terra que eu pus diante, Deus falando, né? Que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. É Deus falando. Mas vamos entrar na terra, eles não tinham entrado na terra ainda. E Moisés, lá no final deste livro, vai ter uma situação bem especial, você aguarde para ver aqui. Não é? Moisés teve um dilema ali, mas ele aceitou bem. E aqui ele está dizendo, nós vamos entrar na terra, vamos ter lutas e tal, mas vamos entrar na guerra. Era um tipo de uma mensagem assim, dizendo, Deus está conosco, não temos o que pensar. E ele faz um histórico aqui. A partir do verso 9, ele fala sobre a nomeação dos auxiliares. E ele diz assim, nesse mesmo tempo, logo lá, foi lá no passado, foi lá atrás, quando Jetro deu aquele conselho para ele, olha, chame pessoas, você não vai dar conta. Divida o trabalho, um conselho sábio, né, do seu sogro. Nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. Moisés foi chamado a liderar um povo de quase 3 milhões de pessoas, nós já vimos isso em capítulos anteriores. Um povo que nunca tinha se organizado para sair para nada. Era Moisés, o seu irmão, e pronto. Arão estava lá, mas eles tinham um Deus que dirigia. Até que Moisés começou a dividir capitães de 1000, capitães de 100, capitães de 10, e eles levavam, eram homens sábios, né? Levavam o assunto para eles, e se o de 10 não conseguia, ia para o de 100, se o de 100 não conseguia, ia para o de 1000, se o de 1000 não conseguia, então chegava até Moisés, mas com raríssimos casos eles chegavam ali. Então o verso 15 fala sobre isso, e diz que eles não deviam ser parciais, que eles deviam ouvir. Aqui eu acho bem interessante o verso 17, não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, imparcialidade, né? Não temereis a face de ninguém, cara feia é fome, né? Então não fique com medo de ninguém, tem que ter um juízo, porque o juízo é de Deus. Então eles usariam a palavra de Deus para julgar, que coisa melhor do que isso? Mais justiça do que isso? Não sejam parciais, pobre, rico, o feio, bonito, o juízo é de Deus, porém a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei, todos baseados na palavra de Deus. Olha, não dá para fugir disso. As pessoas que tomam decisões sem buscar a palavra de Deus, elas estão perdendo. Não há sabedoria fora. Você pode ter até inteligência, conhecimento, mas sabedoria vem da palavra do Senhor. A palavra do Senhor traz sabedoria. Pessoas simples, pessoas humildes, crescem estudando a palavra do Senhor. Então aqui ele faz essa nomeação,
vai contar a história que está lá em Números, né? Capítulo 13, que nós já vimos também. 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. 10 voltaram com um relatório super negativo, mas trazendo frutos enormes, que viram gigantes ali. Aos nossos olhos éramos como que gafanhotos e assim éramos aos olhos deles. Números 13 e 33, né? Nós vimos isso. Mas 2, Josué e Caleb, disseram, vamos lá. Histórias positivas. E por causa disso, por causa da incredulidade, a partir do verso 26, que eles trouxeram de incredulidade, de dúvida, eles tiveram um castigo, rodaram 40 anos. Estava terminando o termo, 40 anos que eles estavam rodando. Por ali no deserto, isso vai até o verso 40, e aí tem mais uma coisa, antes de terminar esse capítulo, ele diz assim, vocês foram diante de Orma, foram lá lutar contra o povo de Orma. Vamos lá resolver essa questão aí. Só que o Senhor não foi à frente. Já falei em capítulos anteriores, a batalha é do Senhor. E como o Senhor não foi na frente, eles foram derrotados. O Senhor disse assim, não subais, verso 42, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós. Essa luta não é para você lutar. Qual é o seu inimigo, né? A Bíblia diz, não é carne nem sangue, é espiritual, então tem que ser Deus. Para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos, e eles foram derrotados. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram ao seu encontro, os perseguiram e vários morreram. A batalha do Senhor, né? Moisés está ali com um discurso positivo, Deus nos guiou, Deus nos guia. Eu queria orar com você antes de terminarmos esse bonito capítulo. Primeiro capítulo, vamos falar mais sobre o livro de Deuteronômio. Oremos. Pai querido, que a tua bênção esteja sobre nós, assim como esteve diante do povo de Israel. Nós queremos que o Senhor nos conduza, nos guie, que possamos aprender a liderar também com a tua visão, com o teu propósito. Sejamos melhores pais, líderes no trabalho, onde quer que seja, na igreja. Dá-nos esta bênção por Jesus. Amém. Muito obrigado. Espero você no nosso próximo encontro, reavivados por sua palavra.